Tem gente que apoia a causa palestina e inadvertidamente apoia o Hamas sem conhecer a agenda política do Hamas. Isso é fruto da propaganda. Ora, se você quiser apoiar a agenda política do Hamas, é um direito que você tem. É um direito que você tem ainda numa sociedade democrática, tá ok? A gente pode discutir a agenda política do Hamas, se eu concordo com você ou não, mas você tem esse direito. Agora, o que acontece? Fruto da propaganda, o sujeito que apoia a causa palestina, isso é muito comum, isso é o que a gente vê com muita frequência. Ele apoia a causa palestina e ele, inadvertidamente, sem conhecer a agenda política do Hamas, apoia o Hamas. Aí eu acho que está errado. E ele está sendo um alvo de propaganda, isso é fruto de propaganda, ok? Então isso é um aspecto importante. Agora, tem gente que apoia o Hamas sob qualquer circunstância. Sob qualquer circunstância, anti-sionista. Tem gente, cara, eu conheço gente, por incrível que pareça, eu conheço gente erudita, gente que ocupa de destaque, gente que possui um reconhecimento, que o cara não reconhece o direito de Israel, cara, de existir. Então, o cara fala isso, mas dá vontade, ok, você não reconhece o direito de existência de Israel, ok. Como é que você operacionalizaria isso de forma prática? O que você faria? Acabaria com Israel? O que significa acabar com Israel? Em termos práticos, é o quê? O que você vai fazer com aquela população de 10 milhões de pessoas? Tá entendendo? Então, no final das contas, o cara, sem saber, o cara tá... Eu apoio o Auschwitz, pô. Eu apoio a erradicação física ele deve apoiar o que aconteceu durante toda a história. Exatamente. No final das contas, apoia. Cara, aprenda uma coisa, cara, isso é fundamental. Inclusive, eu estou trabalhando, se Deus quiser, vai ser meu próximo livro, é justamente sobre isso. O cara os artífices do Holocausto, aí a gente pode falar de Hannah Arendt, lá em Eichmann, em Jerusalém e tal, o cara que matou, que fuzilou judeus quando a Alemanha invadiu a Rússia, reunia a população, mandava mulheres, crianças tirar roupa e atirava. O cara que operava uma câmara de gás. Não tinha nada de malévolo na natureza deles. Eram pessoas tão comuns quanto eu, quanto você. O contexto, se você pegar o perfil de Irma Grace, por exemplo, e Otto Orlendorff, dois personagens do Holocausto, são perfis psicológicos completamente diferentes. Você não consegue definir um estereótipo para o assassino nazista. O problema é justamente esse, eram pessoas comuns. Então essa pessoa comum, que por exemplo, eu sou contra a existência do Estado de Israel, ao longo da história foram pessoas que amaram judeus, entendeu? Infelizmente a questão é essa, pessoas comuns, são normais, etc. Esse processo, que era o antissemitismo na Europa, né, o termo que eu já chamei a atenção que até é indevido, mas é o antisionismo de hoje. Então, tem pessoas que vão apoiar o Hamas sob quaisquer circunstâncias, tá ok? Agora, tem uma parcela da opinião pública que ela é volúvel. Então, quando o Hamas opta por realizar um ataque tão brutal quanto esse, ele está abrindo mão de parcela da opinião pública. Então, aquele indivíduo que ele vê um soldado israelense atirando numa criança palestina com a faca, ele vai ter uma determinada leitura do conflito, porque eu estou mostrando para ele um determinado produto de propaganda, ok? Agora, quando você mostra para aquele mesmo indivíduo terroristas encapuzados atirando indiscriminadamente em mulheres e crianças, eu estou oferecendo para ele um outro produto de propaganda, que vai gerar nele um resultado diferente. Então, deliberadamente, o Hamas optou por essa linha de ação. Tá? Sabendo que ela tem uma parcela da opinião pública que vai continuar do lado dele, isso vai ajudar a radicalizar aquela opinião pública, ok? Que são o público-alvo que se identifica não com as vítimas, mas se identifica com os perpetradores, tá ok? E vai falar como é que ele justifica isso? Não, porque eu não me identifico com o terrorista do Hamas. Eu me identifico com a criança palestina que morreu no hospital que Israel bombardeou. Mas não sabe que intencionalmente, ele esquece propositadamente que o Hamas colocou
um posto de comando no subsolo daquele hospital, sabendo que Israel iria bombardear, ia gerar aquela vítima. Então, o Hamas optou por deliberadamente abrir mão de parcela da opinião pública. E o Hamas não faria isso se não tivesse ganhando outra coisa em troca. Sim. Então essa relação de custo-benefício faz parte do cálculo estratégico da organização. Sim. E falando nisso, ó, deixa eu... Meia-noite, cara, vamos terminar isso? Falando, tem muita coisa ainda, cara. Não, eu não sei o que a gente faz, olha só. Tem ônibus 10 horas da manhã. Olha só, opinião pública. A Maria Cardoso mandou um superchat. Apoio a causa palestina, não apoio os valores defendidos pelo Hamas. Apoio o direito do Hamas de se defender da ocupação israelense. Israel hoje é genocida. Cara, vamos lá. Vamos lá, eu não quero emitir opinião pessoal. Repito, vamos lá. Na relação entre Israel e Palestina, ok? Na relação entre o povo israelense, entre o Estado de Israel e o povo palestino. Eu chamo a atenção mais uma vez. E o papel dos Estados árabes, dos governos árabes? Sabe qual é a maior contribuição que os governos árabes dariam para o povo palestino? Vamos lá. Qual é o maior pleito de Israel? O maior? É. Estados Unidos. Não, maior pleito, maior reivindicação de Israel. Sim. É ser reconhecido o seu direito. Reconhecido pelos... Exatamente. Pelas outras nações. Então, você tem noção do quanto alteraria a política no Oriente Médio se estados como Arábia Saudita, Egito... Egito não, Arábia Saudita já reconheceu. Líbano, Síria, Iraque, Irã, reconhecesse Israel ao direito de existência? Isso ia mudar completamente a política do Oriente. Completamente. E isso atenderia o interesse dos palestinos? No meu entendimento, sim. Porque você primeiro, você asseguraria o direito de Israel de existir. Ok? E com isso, eu não quero trazer uma solução simplista para um problema que está há décadas aí que ninguém consegue resolver. Se fosse assim, eu ganharia o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Ok? Mas Israel é genocida. Pô, eu não consideraria assim. Tá ok? Eu não consideraria assim. Será que o piloto de caça israelense... Vamos lá. Um piloto de caça israelense vai soltar uma bomba por determinação do governo de Israel em cima de um prédio onde funciona um hospital. Vai matar civis inocentes. Ok? Mas por que ele está jogando a bomba em cima do hospital? Porque no subsolo tem um posto de comando do Hamas. Propositalmente que está ali. Onde você acha que o Hamas esconde os lançadores de foguetes dele? Numa caverna isolada ou num bairro residencial? No bairro residencial. Porque, no mínimo, se Israel soltar uma bomba ali, vai ter dano colateral. Isso é ativo, isso é insumo para propaganda. Isso é insumo para propaganda. Então, quem é mais genocida? O piloto do caça israelense, o brigadeiro israelense que mandou aquele piloto agir, o Estado israelense, ou uma organização militante que premeditadamente adota uma opção que é de sacrificar seu próprio povo. Ok? Então, Israel é genocida. É uma visão muito simplista do problema. Será que não é genocida o governo ou o profissional de mídia que eu tenho nome, obviamente não vou falar aqui, que nega o direito de Israel à existência? Será que isso não é ser genocida? Por que não exterminou o povo de Israel ainda? Porque militarmente o povo de Israel é mais forte. Tentaram várias vezes. E qual é o medo existencial de Israel? É um Irã nuclear, porque se o Irã, repito, o território de Israel é metade do território menos da metade do território do Rio, é metade do território do Espírito Santo. Será que quantas ogivas nucleares precisam? Quantos mísseis precisam para acabar Israel? Eu te falei, em 2021 foram mais de 4 mil mísseis, morteiros e foguetes. Agora, em uma semana, mais de 5 mil.
Será que precisam de 5 mil mísseis para acabar Israel se esse míssil tiver uma cabeça de guerra, uma ogiva nuclear? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Será que o Israel é mais genocida do que esse indivíduo que não reconhece Israel? O indivíduo, ele não tem poder. Ele fala assim, não, eu não reconheço o direito de Israel a existir. Eu conversando com o cara, eu falei assim, porque a Palestina, eu estive na Palestina, tal. Eu falei, você teve em Israel também? Eu falei assim, não, eu não reconheço Israel. Ele quis dizer que teve em Israel, teve na Palestina, em Gaza, Cisjordânia, e teve Israel, mas ele não sequer pronuncia Israel por profissional de mídia. Cara, bam, 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 tá ok? Eu não reconheço o direito de Israel à existência. Beleza. Será que esse cara não é um verdadeiro genocida? Então, repito, essa série de governos árabes, qual a postura desses governos árabes em relação ao povo palestino? Não é lógico, não é só isso, eu não quero ser leviano, tá? Mas em termos concretos, a única coisa que eles dão ao povo palestino é a arma para continuar lutando com Israel. Quem é que está matando o povo palestino? Repito, o bombardeio israelense, o ataque, acontece isso. Mas você não vê Israel deliberadamente chegar jogar uma bomba no civil com o propósito deliberado de matar civil. Você não vê isso. Agora, você vê o outro lado. Agora, repito, Israel pratica uma política de fatos consumados desde da Torre Paliçada lá na década de 1930. Israel está adotando uma postura de manter os assentamentos judaicos, contrariando resoluções internacionais, que da Cisjordânia, que isso, em termos práticos, inviabiliza a criação do Estado palestino. Isso está. Então, a gente também, que eu estou te falando, são elementos do problema, não é assumir partido. Não é assumir partido. Ok?